Boa tarde a todos. Bem-vindos a esta sessão especial de abertura do nosso doutoramento em Relações Internacionais, Geopolítica e Geoeconomia, edição 2021 e 22. Deixem-me começar por cumprimentar o nosso magnífico reitor, professor José Amado da Silva, que está aqui entre nós. Ainda bem que está presente no auditório, pensávamos que estava apenas online. Os senhores membros do Conselho de Administração da Cooperativa de Ensino Universitário, os nossos colegas professores e estudantes, designadamente os nossos doutorandos, que hoje vão iniciar este curso de terceiro ciclo 2021-2022. Obviamente que tenho que saudar e agradecer enfaticamente os nossos dois oradores, que vão fazer a conferência de abertura já de seguida, o professor catedrático jubilado da Universidade do Minho, professor Luís Lobo Fernandes, e o nosso professor aqui da UAL, catedrático convidado, professor Carlos Gaspar, que já no ano passado participou na sessão de abertura da edição do ano anterior e que mais uma vez nos honra com a sua presença. Ambos vão fazer depois a conferência, como sabem, de abertura sobre teoria, relações internacionais e geopolítica na atualidade. Mas antes de lhes passar a palavra e passarmos à conferência, deixem-me dar umas breves palavras sobre o nosso doutoramento, porque é a razão que nos traz aqui hoje. Este doutoramento em Relações Internacionais, Geopolítica e Geoeconomia existe na UAL desde 2015, 2016. Tem um caráter completamente inovador, único em Portugal e raro no quadro europeu, porque sendo a área científica de Relações Internacionais assumidamente na própria designação, tenta cruzar as áreas da geopolítica e também da segurança internacional, dos estudos estratégicos e de segurança, com a dimensão da economia, da transnacionalização das economias. Ainda por cima, tratamos temáticas inovadoras, que vão desde as questões dos direitos humanos às questões ambientais, estudos regionais, e creio que estes são alguns dos motivos que têm atraído frequente interesse por este doutoramento, e felizmente depois de anos, a Agência do Ensino Superior nos permitiu passar de 10 para 15 vagas, o que acontece pela primeira vez nesta edição. Este doutoramento culmina a formação que a nossa universidade oferece na área das relações internacionais. Temos uma licenciatura desde 1989, temos um mestrado em Estudos da Paz e da Guerra desde 2003, um outro em Relações Internacionais desde 2013, agora fundidos num único mestrado em Relações Internacionais com 2 especialidades, e, portanto, o curso de doutoramento é o topo da pirâmide da oferta formativa na área das relações internacionais, que inclui também um conjunto de estudos de especialização e de pós-graduação, inclusivamente uma série de cursos sobre estudos regionais, desde a Ásia e Pacífico, o Médio Oriente, a África Subsaariana, a Eurásia e a América Latina, e um curso, por exemplo, de estudos avançados de geopolítica, em parceria também com o Instituto da Defesa Nacional. Para além de completar a oferta formativa, este curso de doutoramento está obviamente ligado à investigação, faz a ponte entre formação avançada e investigação, daí a associação direta à nossa unidade de investigação Observar, o Observatório de Relações Exteriores, designadamente às nossas 3 linhas de investigação. A primeira, Estudo de Segurança da Paz e da Guerra, uma segunda, Espaços Económicos e Gestão de Recursos, e uma terceira linha de investigação de povos e Estados, construções e interações. Dentro destas linhas de investigação, nós incluímos os projetos coletivos, os projetos individuais, as teses de doutoramento, as dissertações de mestrado. Como alguns saberão também, o Observar tem as suas próprias edições. Provavelmente muitos conhecerão o Anuário Janos, que publicamos desde 1997, cuja filosofia é de especialistas para o público em geral. Temos uma revista científica indexada nas principais bases de dados internacionais. Temos aqui a editora, professora de doutoramento, professora Brígida Brito, uma verdadeira revista científica, publicada bilingue em português e em inglês, e depois ainda temos uma coleção de livros, ou e-books, resultados de investigação que produzimos. Tudo isto está disponível online no nosso site, gratuitamente, como mais um dos nossos contributos para a comunidade. E também temos o pendor da internacionalização, e também a esse nível este doutoramento é um passo importante. Para quem não conhece o doutoramento, nós temos formalmente associado a este
curso do terceiro ciclo 4 universidades estrangeiras, a PUC de São Paulo, a Complutense de Madrid, a Sapienza de Roma e a METU da Turquia, que formalmente disponibilizam professores para fazer parte do júri, para orientar teses e para acolher os nossos investigadores, doutorandos, no período de investigação. Temos depois, obviamente, muito mais parcerias internacionais, mas diretamente para o doutoramento temos estas formais parcerias institucionais. E também o doutoramento beneficia, por exemplo, do programa de cátedras que servem todo o Departamento de Relações Internacionais, neste momento 5 cátedras, uma de Geopolítica, outra de Economia, outra de Teorias de Direitos Humanos e ainda uma outra chamada Korea and East Asia, em parceria com a Embaixada da Coreia do Sul e com várias universidades da Coreia do Sul e a Universidade de Oxford, e que também beneficia naturalmente deste curso do terceiro ciclo. Portanto, formação avançada, investigação e internacionalização são os pilares deste curso de terceiro ciclo. Tem ainda outras parcerias, eu saliento apenas uma, porque diz diretamente respeito a alguns dos nossos doutorandos hoje aqui. Desde 2018 temos uma parceria com o Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, ao abrigo do qual nós temos um programa de investigação chamado Dimensão Externa da Segurança Interna, e no âmbito deste programa de investigação nós temos reservadas anualmente 2 vagas no nosso doutoramento para oficiais da PSP, mestres em Ciências Policiais, são selecionados pelo Instituto e depois não são enviados. Neste momento temos apenas 3 teses concluídas, temos cerca de 20 em curso e, portanto, para os nossos doutorandos que vão começar agora e outros que já cá andam há uns anos, o apelo é para que se despachem a concluir as teses para fazer progresso científico nesta área determinante. E, sem demorar mais tempo, vamos então passar à nossa conferência, cujo tema foi pensado para servir especificamente esta sessão de abertura, e nada melhor do que termos os 2 grandes especialistas portugueses, mais do que conhecidos e conhecidos. Quem trata destas matérias certamente tem muitos textos e livros publicados por um e por outro nas suas referências bibliográficas, e a primeira palavra será para o professor Luís Lobo Fernandes, que vai apresentar a sua ideia sobre teorias, relações internacionais e geopolítica. Depois darei a palavra ao professor Carlos Gaspar e no final, então, abriremos o debate. Vocês, os que estão na sala, podem fazer as perguntas de viva voz, bastando fazer a indicação. Os que estão a assistir via Zoom poderão também fazê-lo de viva voz. Se quiserem, assinalem isso, ou então colocando os vossos comentários ou questões no chat. Uma última chamada de atenção, porque devo fazê-lo, esta sessão está a ser gravada. E, portanto, quem não quiser que a sua imagem ou som apareça, é livre de o fazer, mas se quiser fazer questões tem que fazê-lo via chat e, portanto, quem estiver na sala pode utilizar porventura o telemóvel em alternativa, se não quiser que a sua voz, pelo menos, seja gravada. Sr. Luís Lobo Fernandes, muito obrigado por ter vindo de Braga para participar nesta sessão. É um amigo de longa data, colabora connosco em várias iniciativas. Passo-lhe de imediato a palavra com renovados agradecimentos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu quero, naturalmente, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Reitor, a quem agradeço o convite, muito de honra, e também agradecer ao professor Luís Tomé, enfim, o privilégio que me dá de estar aqui hoje na mesma mesa com um queridíssimo amigo e um grande scholar, que é o professor Carlos Gaspar, com quem aprendi imenso na Presidência da República em 1982-83, durante a presidência do Presidente Ramalhianos. Portanto, não posso deixar de o fazer e sublinhar o quanto aprendi e com o professor Carlos Gaspar, e creio que é sempre uma honra estar numa sessão consigo. Sublinhando, como disse, o privilégio de estar aqui também com o professor Luís Tomé. Bom, o título que eu dei a esta reflexão tem explorando a teoria internacional a propósito de uma nova era de contenção estratégica, a expansão da China e a construção de uma problemática. Portanto, pretende sobretudo ser um exercício teórico e um exercício de construção teórica sobre o problema do expansionismo chinês.
e não já meramente o problema da emergência ou da ascensão da China. O primeiro ponto tem a ver com a questão do método e da teoria das relações internacionais. Portanto, eu tentei formatar, ainda hoje de manhã estive a tentar circunscrever ao máximo esta reflexão que desejo partilhar convosco, no sentido de, naturalmente, corresponder à meia hora que me foi, os 30 minutos que me foram atribuídos. Por uma questão também de respeito, sempre por quem me convida e pela audiência, eu escrevo sempre as minhas intervenções. Aliás, também aprendi isto desde cedo com o professor Carlos Gaspar e, portanto, plasmei um texto que vou, enfim, seguir para e passo, porque justamente ele foi pensado para esta sessão. Bom, o estudo da variância configura-se como um dos marcos do processo científico. No domínio do conhecimento das relações internacionais, referimos sobretudo à identificação de eventuais descontinuidades no sistema internacional. Segundo Kevin Rudd, um antigo, aliás, primeiro-ministro da Austrália, fatores estratégicos novos com grande potencial desestabilizador são observáveis na Ásia desde 2014, ou no Indo-Pacífico, se quiserem, alertando para a possibilidade real de mudanças profundas com grande impacto no conjunto do sistema internacional. A ponderação da ascensão da China, marcada por iniludíveis ambições, tanto no plano geoeconómico, comercial, como no plano estratégico e militar, já definida como sino-globalização, assume neste âmbito uma urgência ímpar à universidade em geral, que requer uma reflexão especialmente minuciosa. Acresce que desde a década de 1990, segundo Friend and Thayer, 2017, uma nova forma de hipernacionalismo identitário e chauvinista Han define cada vez mais a política de Pequim, com sérias consequências para o futuro da política internacional. Ora, na construção de uma problemática em torno dos fatores de mudança internacional, como no caso presente, é fundamental a operacionalização de quadros conceptuais e teóricos apurados. Essa é a responsabilidade que é exigida à universidade. Neste sentido, num propósito ambicioso de ir mais além no esforço de teorização sobre a expansão chinesa, no plano da área científica das relações internacionais, assinalaríamos as seguintes assunções preliminares que queria partilhar convosco. Em primeiro lugar, todas as teorias têm elementos fortes e fracos. Aquilo que definimos como uma teoria científica, isto é, um conjunto coerente de proposições que têm entre si relações determináveis e estão sempre sujeitas à prova da dedução e da experiência. São estipulações provisórias. Tem como objetivo aproximar e localizar nexos de causalidade. Mas existe outra vertente igualmente importante. Como referia Kenneth Waltz, ter à disposição uma série de factos não ajuda se pensarmos acerca desses factos de forma errada. Era algo que ele dizia recorrentemente nas suas aulas em Berkeley. Waltz enfatizava em especial que o trabalho do investigador, das senhoras e dos senhores, só começa quando as questões teóricas propriamente ditas são colocadas no sentido em que o exercício teórico visa isolar metodicamente um fenómeno de outros, de modo a torná-lo inteligível. Segundo, a necessidade de distinguir as noções de validade interna e de validade externa das teorias. A primeira diz respeito à qualidade dos conceitos, o que Platão denominava referentes estáveis ou pureza das formas, roda, água, poder, etc. Por sua vez, a validade externa reporta-se ao grau de generalização, degree of generalization, ou seja, a capacidade de explicar um grande número de fenómenos, casos ou situações. Normalmente, essa capacidade diminui se pretendermos incluir demasiadas proposições numa mesma teoria. Quando tal acontece, a explicação perde nitidez, torna-se menos consequente, pelo que a agudeza teórica dá lugar à descrição, por mais interessante que ela seja. Uma teoria estabelece hierarquias, pelo que não pode incluir tudo. Terceiro, importa ter consciência que refutar uma teoria é potencialmente mais importante do que a confirmar. O caso dos exoplanetas é um dos exemplos mais interessantes. Caso não se confirme a hipótese da sua existência, podemos estar perante um tipo diferente de astro ou outra formação cósmica até agora desconhecidos. Isto é, podemos descobrir algo de verdadeiramente novo. Quarto, o caráter científico assenta normalmente numa combinação de duas estratégias, indução e dedução. O que pretendemos sublinhar, de passagem, é que a construção final de um enunciado teórico derivará sempre do cruzamento destas duas vias, com o intuito de produzir um eixo de explicação criterioso e internamente coerente,
sobre determinado fenómeno, ou seja, de alcançar uma teoria tão robusta quanto possível. Quinto, fazendo eco de Einstein, referir que o erro é, porventura, o mais importante elemento no processo científico, logo no processo de teorização. Porquê? Na medida em que indica aquilo que permanece desconhecido, o mesmo seria dizer a distância que continua a perdurar, entre o observador e o objeto de análise, entre cada um de nós e o objeto em questão. Sexto, sublinhar que o exercício analítico em ciência política e relações internacionais é especialmente árduo. Este domínio do conhecimento lida com dinâmicas políticas, relações de poder, processos de escolha e incidentes inesperados ou intempestivos, o que implica que metodologicamente se confronta com objetos ou alvos em movimento, moving targets. Ao invés das ciências naturais ou físicas, em política internacional operamos com cálculos, estratégias, movimentos táticos ou estratégicos, psicologias individuais ou coletivas, contradições, caprichos, vaidades e, não raras vezes, mentiras e conspirações que escapam ao relato dos eventos ou aos documentos históricos das chancelarias. Nesta matéria, a concepção psicológica articulada por Robert Jervis, um eminentíssimo professor da nossa área, como sabem, na Universidade de Colômbia, talvez o maior nome na área nos últimos 30 anos, na Universidade de Colômbia, a concepção psicológica de Jervis, com os seus trabalhos sobre a lógica das imagens e os problemas de percepção em relações internacionais, assume aqui especial importância. Ora, os obstáculos para os investigadores são consideráveis. Refira-se a título de ilustração que em 2021, este ano, nem todos os documentos sobre a Segunda Guerra Mundial foram disponibilizados pelos governos inglês, americano ou russo para consulta livre. Estamos a falar, portanto, de 76 anos depois do final do conflito. Temos, assim, de ter especial consciência da classe de fenómenos que analisamos no domínio das relações internacionais, no nosso mundo. Por outro lado, como assinalava a grande helenista Jacqueline de Romilly, aliás, foi a primeira mulher francesa, a primeira mulher em França, que foi professora no Collège de France, e também foi a segunda mulher a entrar na Academia Francesa, depois da Marguerite Yourcenar. Aliás, a Marguerite Yourcenar era belga, mas dizia a Jacqueline de Romilly que é preciso ter em conta que, e dizia ela, un train peut en cacher un autre. Isto é, a causa verdadeira de determinado evento ou fenómeno pode estar ocultada por outra igualmente importante, mas que não é a principal. O que ela está a dizer é que existe uma hierarquia de fatores explicativos, uma hierarquia de variáveis explicativas que é necessário aferir sempre, pelo que é obrigatório olhar mais do que uma vez. Aliás, aplica-se justamente à passagem dos comboios. Em sétimo e último lugar, é imprescindível ter sempre presente que nos estudos avançados de relações internacionais, como é o caso, existem outras oportunidades analíticas, designadamente as chamadas epistemologias não ocidentais. Referiríamos aqui, a título de exemplo, o contributo do grande pensador indiano Kautilya, que viveu um século depois de Tucídides e nos legou uma obra notável na qual reflete sobre os traços fundamentais das dinâmicas interestaduais numa ótica realista. Em particular, a sua teoria dos círculos dos Estados, Circle Theory of States, é um enunciado fascinante sobre as lógicas de alinhamento e a política de alianças dos Estados no subcontinente indiano ao tempo. Refletindo empiricamente sobre as dinâmicas interestaduais que observava, Kautilya argumenta que era de alguma forma esperado que os Estados vizinhos fossem inimigos, quote unquote, acrescentando que a sobrevivência de um determinado Estado dependia do estabelecimento de alianças na periferia desses mesmos Estados, tema que, aliás, explorarei de forma breve mais à frente. Na construção da problemática atinente à ascensão da China, propomos dois momentos de intelecção principais, dado que fazem parte de um projeto um pouco mais amplo no qual tenho estado a trabalhar. Estes dois momentos são nexo, continuidades e transformação da arena internacional e dois, alguns efeitos sobre o status quo decorrentes das ambições expansionistas da China. O fim da Guerra dos 30 Anos, consagrado nos Tratados de Westfália de 1648, que toda a gente conhece bem, abriu um longo período internacional marcado pela centralidade do Estado territorial, que é uma noção que eu normalmente privilegio em contraponto ao conceito de Estado-nação. George Modelsky, com quem tive a chance de trabalhar na Universidade de Washington, em Seattle, em 2002, 2003,
formularia uma teoria evolucionista das relações internacionais, precisamente a partir dos padrões identificados no sistema westphaliano, assente fundamentalmente em 3 hipóteses, articuladas numa base de ciclos longos. De notar que a modelação evolucionista de Modelsky é configurada inicialmente a partir do chamado ciclo de vida biológico, gênese, crescimento, maturidade, declínio e morte dos sistemas vivos, que tem também sido aplicado nos estudos de economia, como sabemos, nomeadamente na teoria de Product Life Cycle Theory. Quais são, pois, as hipóteses do modelo de Modelsky, aqui simplificado? Primeiro ciclo longo, 500 anos em média. Reporta-se a grandes formações sociais ou históricas, presentemente o moderno sistema de Estados. No período anterior, as formações históricas de referência eram sobretudo os impérios ou casos mais particulares como a Liga Hanseática. Deve assinalar-se, todavia, que no contexto do presente ciclo internacional coexistiram outros subtipos de comunidades políticas, tais como as confederações. Mas o que sugere mais especificamente esta hipótese de Modelsky? O tempo significativo, entretanto, decorrido desde Westfália, estamos a falar de cerca de 373 anos, sugere que o sistema histórico interestadual, tal como o conhecemos, poderia ter entrado já na sua fase de declínio. Segundo ciclo longo, 100 anos em média, corresponde a fases de hegemonia ou de liderança internacional, que é uma versão uma terminologia um pouquinho mais benigna, e tem particular relevância e interesse para o caso em apreço, o caso da China. Para que aponta então a hipótese expressa no segundo ciclo de Modelsky, implica a probabilidade de alterações ou mudanças periódicas no elemento hegemónico ou num dado arranjo hegemónico dentro do sistema internacional, suscitando o problema fundamental das transições hegemónicas. Acresce que nos sistemas internacionais, historicamente, as grandes potências, em função do seu poder relativo, detêm a responsabilidade primordial da liderança. Terceiro ciclo longo, 30 anos em média, reporta-se a fases específicas de política internacional, Guerra Fria, pós-Guerra Fria ou pós-Guerra Fria, período este em curso, que aparece designado, aliás, já como Nova Guerra Fria, em algumas publicações, como sabem. Como aprofundar, pois, o desafio que a expansão da China representa, não só para os Estados Unidos, a potência liberal liderante no atual ciclo, mas também para a globalidade de um sistema internacional aberto. Proporia, pois, debruçar-nos sobre alguns cenários históricos de transição hegemónica. Segundo Graham Allison, 2017, os Estados Unidos e a China poderão eventualmente evitar a confrontação bélica se atenderem a 2 questões prévias. Primeiro, na atual trajetória, a guerra entre os dois é não só possível, mas muito mais real do que é reconhecido. Em rigor, ao subestimar-se o perigo dessa eventualidade, os riscos aumentam. Segundo, a guerra não é necessariamente inevitável, na exata medida em que as grandes potências podem gerir, sem recurso à solução bélica, a relação com os principais rivais, mesmo perante sinais ameaçadores. Contudo, tal só se verificou em 4 das 16 situações escalpelizadas no estudo de Allison. Com efeito, revela-se que em 12 desses 16 processos de desafio à estrutura prevalecente nas relações internacionais, o resultado foi a guerra, ou seja, em 75% dos casos. Não obstante a probabilidade de guerra em episódios similares ser elevada, como se constata, Allison convida a refletir sobre os 4 períodos em que as resultantes não se traduziram em conflito aberto. Portugal e Espanha nos finais do século XV, Tratado de Tordesilhas de 1484, Reino Unido e Estados Unidos na transição do século XIX para o século XX, o caso mais extremo e paradigmático do equilíbrio de terror na Guerra Fria, paz garantida, como sabem, pela doutrina MED, e o cenário europeu pós-1990, plasmado no desafio complexo que a reunificação da Alemanha colocava quer à França, quer ao Reino Unido. Ora, naquelas 4 instâncias históricas, as potências contemporâneas respectivas conseguiram escapar à armadilha de Tucídides, merecendo estes casos uma atenção especialíssima para o caso vertente das ambições chinesas. Eles constituem a demonstração de que a guerra não é inevitável, eu torno a dizer, como Tucídides se encarregou, aliás, de sublinhar no caso do conflito entre Esparta e Atenas. Uma guerra declaradamente indesejável para aquelas potências. E este é mesmo um ponto essencial, se me permitem que eu desejo sublinhar, do argumento de Tucídides de assinalável cientificidade, ao refutar epílogos pré-determinados ou determinismos inconsistentes, e que as 4 analogias históricas exploradas por Allison evidenciam. Como se pode ler nos comentários lúcidos deste autor, e cito, são os que falham no aprofundamento das circunstâncias trágicas do passado e estão condenadas a
a repeti-las. Nesta medida, o registro dos sucessos e dos fracassos oferece importantes lições para os decisores políticos e, naturalmente, para os investigadores deste domínio do conhecimento. Eu diria para todos nós. Ora, é justamente no estudo circunstanciado daquelas 16 instâncias históricas de grave stress estrutural, como o próprio Ellison as designa, que o seu trabalho é especialmente pungente para o atual ciclo internacional. Em particular, o cenário número 7 de Ellison é particularmente útil para interpretar o momento presente, a saber, o período do final do século XVIII e princípios do século XIX, em que a França revolucionária desafia abertamente a potência então preponderante em terra e no mar, a Grã-Bretanha. Sendo certo que a afronta napoleónica à liderança britânica no plano internacional vai implicar um período de guerras generalizadas no continente europeu e nos oceanos envolventes, o ciclo longo que se segue, após 1815, maioritariamente de paz sistémica, requer mais de perto a nossa atenção. A este propósito, a dissertação de doutoramento de Henry Kissinger, publicada com o título A World Restored, em 1957, evidenciou como a França pós-revolucionária é inserida numa nova arquitetura de segurança pelas potências europeias mais conservadoras, ou potências do status quo, talvez mais apropriadamente. Os protagonistas principais do Congresso de Viena, 1814-1815, o chanceler austríaco Metternich e o britânico Robert Stuart Castlereagh, que era, aliás, o Marquês de Londonderry, Irlanda do Norte, estruturariam um virtuoso sistema de balança de poder que permitiu, em grande medida, manter a paz geral no continente durante quase um século. De referir na construção deste sistema, em particular, a invenção literal de um buffer state, ou Estado tampão, a Bélgica, com a função de travar justamente o acesso da França ao Mar do Norte. Esta manobra acabou, aliás, por consagrar a divisão da Flandres em três, repartição que ainda hoje se mantém: a Flandres holandesa, a Flandres belga e a Flandres francesa. Os ingleses nunca esqueceram a pré-clara frase de Napoleão acerca da importância estratégica do grande porto de Antuérpia: Un verre est un pistolet braqué sur le cœur de l'Angleterre. Antuérpia é um tiro apontado ao coração da Inglaterra. No conhecido enunciado de Hadley Ball, que eu penso que todos os presentes conhecem bem, o dito sistema de balança de poder tem preenchido três funções essenciais no sistema moderno de Estados. Preveniu a sua captura e transformação num império universal, as balanças de poder regionais protegeram a autonomia e a integridade territorial dos Estados e, por último, propiciou as condições para o desenvolvimento de outras instituições essenciais para a manutenção do próprio sistema, tais como a diplomacia, alianças flexíveis, a questão da flexibilidade das alianças é importantíssima neste modelo, a gestão de crises, sanções, o direito internacional e a guerra, enquanto meio legítimo para impedir políticas expansionistas ou ações hostis de conquista. No que respeita especificamente às lógicas de alinhamento na região do Sudeste Asiático em curso, a reorientação significativa da política de alianças por parte dos Estados vizinhos da China pode ser clarificada precisamente pelo trabalho precursor de Kautilya que referi inicialmente, a saber, a chamada modulação dos círculos dos Estados. Eu propositadamente não quis trazer, enfim, algo para projetar, porque quis dar um registro um bocadinho mais da reflexão convosco, mas imaginemos 5 círculos concêntricos com o estado A no centro. Segundo Kautilya, o estado A é propenso a aliar-se ao estado C ou a um estado do círculo C, caso se sinta ameaçado. As alianças poderão, pois, envolver os círculos A, C e E em oposição aos círculos B e D. O que quer dizer é que aquilo que ele constatou é que os Estados, preferencialmente por questões de sobrevivência e de integridade territorial, tinham sempre, portanto, tinham sempre a possibilidade de escolher estados mais distantes da sua própria vizinhança. Nós temos um caso absolutamente paradigmático, que é o caso, evidentemente, da nossa aliança com a Inglaterra, que data desde o final do século XIV. Porque a Espanha representou sempre, evidentemente, uma ameaça potencial para Portugal e, aliás, é um exemplo, uma ilustração perfeita desta modulação do Kautilya. Portanto, o que ele conclui fundamentalmente é que qualquer Estado na posição A pode discernir os seus aliados lógicos nos círculos C e E, em contraposição aos círculos B e D, e vice-versa. Mas como acomodar a nova proeminência da China na construção da presente problemática?
O primeiro requisito para uma solução de tipo Metternich, é claro que eu aqui não gostaria de dar alguns exemplos, mas há evidentemente, enfim, um importantíssimo realinhamento de alianças no Sudeste Asiático, que inclui o Vietnã. Aliás, está quase, enfim, aquela primeira visita de um porta-aviões americano em maio de 2018 ao Vietnã foi quase uma ilustração perfeita, mas há de facto um realinhamento muito importante das alianças no Sudeste Asiático e no Indo-Pacífico, enfim, que a oportunidade epistemológica do Kautilya ajuda a clarificar. Mas o primeiro requisito para uma solução de tipo Metternich assentou, e portanto eu queria regressar ao cenário europeu da transição dos séculos XVIII para o século XIX e para o problema francês. O primeiro requisito para uma solução de tipo Metternich assentou na derrota prévia da potência revisionista, que aliás é uma noção consagrada por Kissinger, como sabem, e na resolução do então chamado problema francês. França é essa que foi remetida para as fronteiras naturais do hexágono. Com efeito, foi unicamente após o desastre de Napoleão na Rússia, em 1812, que se propiciariam os desenvolvimentos diplomáticos ulteriores que levariam ao chamado Concerto de Viena. A questão que emerge hoje, mais complexa e eu diria mais intrincada, ou especialmente mesmo intrincada, é a de saber se é possível alcançar, sem derrota chinesa, um arranjo diplomático que garanta a paz internacional. Como Kissinger sugeriu na sua tese, na barganha diplomática que leva à paz de Viena, o elemento essencial do novo equilíbrio era que a França renunciasse a pretensões expansionistas ou mesmo a exercer influência hegemónica indevida. No presente caso da China, o desafio de uma abertura diplomática mais ambiciosa requererá a identificação dos interesses críticos das potências-chave e dos pontos de convergência e de divergência, assumindo a fortiori que a razão prevalece em todos os lados. Ao invés, pode muito bem acontecer que o diálogo em curso, entre aspas, entre guillemets, revela a impossibilidade de atingir uma versão atualizada do entendimento conseguido em Viena. Tal seria, na minha opinião, mau para todas as partes e diga-se para o mundo. A ciência internacional que aqui se tenta projetar, combinada com os casos de insucesso apontados no importante estudo de Allison, parece sugerir que se a China continuar a atuar como uma potência revisionista, com a pretensão de expandir e projetar o seu poder económico e militar de forma imoderada ou mesmo intimidatória, aparente já na tentativa de criação de esferas de influência, então a possibilidade de uma guerra de containment pode estar no horizonte. Mas esse curso de ação seria, na nossa ótica, profundamente errado da parte da China, tal como foi a decisão insensata de Napoleão ao exacerbar as aspirações francesas e marchar sobre Moscou. Como assinalou Robert Gilpin, a forma primeira de lidar com um grave desequilíbrio entre uma estrutura existente e o processo de redistribuição de poder é uma guerra hegemónica. Na definição talvez mais precisa de Raymond Aron, uma guerra de hegemonia é uma tipologia de conflito que determina que Estado ou grupo de Estados prevalecerá. É este, pois, o último teste de mudança num sistema de potências, enquanto o sistema internacional for aquilo que é, aferidor de uma eventual transição hegemónica. O que se poderá aduzir em face do atual problema chinês? Numa Ásia crescentemente westphaliana, os Estados Unidos detêm ainda o papel-chave de balancer. São, simultaneamente, o mais importante aliado do Japão e da Coreia do Sul, e diga-se de Taiwan, e um parceiro da China. Uma situação histórica comparável àquela em que Bismarck, que detinha um sentido apuradíssimo do sistema de balança de poder, fez uma aliança com a Áustria, mitigada simultaneamente com um tratado com a Rússia. Paradoxalmente, foi essa ambiguidade construtiva de Bismarck, na conhecida expressão de Kissinger, que preservou a flexibilidade do equilíbrio europeu. Em contrapartida, seria o seu abandono, o abandono dessa flexibilidade, e aliás de alianças flexíveis, que desencadearia uma sequência de confrontações que culminariam na Primeira Guerra Mundial. Reportamos em especial à continentalização da política externa de Londres a partir de 1899, consumada na Entente Cordial com a França de 8 de abril de 1904, seguida nos finais de 1907 da criação da Tríplice Entente, constituída pela Grã-Bretanha, a França e a Rússia, de modo a servir de contrapeso à já existente tripla aliança formada pela Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. A lógica rígida de tais alianças tornaria especialmente difícil a possibilidade de travar a precipitação dos acontecimentos, como viria efetivamente a ocorrer em 1913 e 1914. Ora,
perspectivando o caso em apreço da China, a deterioração e o agravamento descontrolado das relações sino-americanas poderia levar a que os dois Estados caíssem na armadilha de Tucídides, constituindo com grande probabilidade um conflito, ou com grande probabilidade, o catalisador de um conflito de larga escala. Vou tentar agora, enfim, traçar aqui uma pequena nota de conclusão. São já muito numerosos e especialmente reveladores os elementos de evidência empírica que atestam, de uma forma ou de outra, o perfil expansionista e, como disse no início, e já não unicamente de emergência ou ascensão da China. A formulação deliberada de uma estratégia designada de Belt and Road Initiative, articulada exclusivamente em função de um único centro, Pequim, inclui duas componentes, a saber, o cinturão, que se refere à via terrestre, aliás, em si mesmo um conceito um pouco dúbio e preocupante, e a rota referente à via marítima, configurando uma estratégia de expansão que equacionamos no quadro desta reflexão de pendor realista em termos de neoimperialismo. Na conhecida tipologia de Morgenthau, que eu penso que todos conhecem nesta sala, plasmada numa concepção do poder como manifestação crítica da política internacional, esta hipótese teria correspondência na taxonomia de política do imperialismo de Morgenthau, em contraposição às suas taxonomias de política do status quo ou mesmo de política de prestígio. Ou seja, trata-se aqui, evidentemente, de não vocalizar uma opinião, mas tentar construir um argumento consolidado e em termos teóricos, socorrendo-me das categorias disponíveis do Morgenthau, neste caso, do ponto de vista da natureza das políticas externas. Os contornos de cariz neocolonial são, aliás, já manifestos em várias instâncias, desde a construção de apoios aéreos e navais no Mar do Sul da China e de bases e apoios navais no Kiribati, no Camboja, em Myanmar, no Paquistão, no Sri Lanka, no Djibouti e na Tanzânia, até o estabelecimento de posições comerciais de enorme alcance e mesmo de domínio económico em África, na América do Sul e talvez de forma mais inesperada na Europa. No plano geral da geopolítica e perante o novo cenário internacional em fluxo, que aqui se tenta evidenciar, é aparente a preocupação por parte do subsistema ocidental face às orientações chinesas. Os novos desenvolvimentos consagram a China como o principal competidor estratégico e contribuem para dar expressão e conteúdo efetivos a uma nova fase da política internacional na modelação de Modelsky, que aqui operacionalizei, e que configuramos conceptualmente como uma nova era de contenção estratégica. No âmbito desta concepção evolucionista de Modelsky, que proporciona conceptualmente a organização e um enquadramento de fases internacionais relevantes, faríamos notar, portanto, é um esforço de periodização, e esse é um dos méritos, evidentemente, do contributo de Modelsky para a ciência das relações internacionais, o esforço de periodização. Mas, como dizia, esta concepção evolucionista proporciona, portanto, conceptualmente, o enquadramento de fases internacionais relevantes e faria notar que decorreram efetivamente cerca de 30 anos desde o início do pós-Guerra Fria em 1989-1990, sugerindo assim o advento de um novo ciclo de política internacional, como disse, definido sobretudo pela ascensão da China como elemento ou fator mais relevante. Poderíamos dizer que é o regresso da high politics a todo vapor. As lógicas perenes da chamada razão de Estado, ragion di Stato, um termo consagrado, como sabem, pelo grande intelectual renascentista italiano Francesco Guicciardini, aparentam continuar, pois, a definir a realidade internacional, marcada odiernamente pelas ambições hegemónicas da China. Portanto, este é o contributo que eu gostaria de deixar, naturalmente com alguns elementos mais sublinhados, poderão ser traduzidos em termos de provocação, mas, enfim, haveria outros elementos, mas, como disse, tentei, enfim, respeitar o tempo que me estava atribuído, portanto, deixo levar a discussão, se houver um período de discussão. Obrigado. Temos esta interessantíssima intervenção do professor Luís Lobo Fernandes, bastante estimulante, certamente vai provocar algumas reações no final e, antes disso, passo a palavra ao professor Carlos Gaspar, a quem de novo agradeço a amabilidade e a disponibilidade para estar aqui connosco. Vamos então ouvi-lo com toda a atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Luís Tomé, senhor reitor, meu caro amigo, professor
Luís Lobo Fernandes, ele denunciou-nos. Nós há 40 anos que falamos sobre estas coisas, pensamos normalmente no mesmo registro, mas ele já não pode dizer isso, porque 40 anos são muitos anos e nós não podemos aparecer tão velhos como somos. Devemos tentar, pelo contrário, caros colegas, caros estudantes, eu vou tentar respeitar o título que o professor Luís Tomé, o tema que o professor Luís Tomé nos deu, Teorias de Relações Internacionais e Geopolítica na Atualidade, stricto sensu. A narrativa dominante sobre a política internacional na atualidade tem 3 referências obrigatórias. A primeira é o declínio irreversível dos Estados Unidos, que aparentemente desistiram de exercer a sua hegemonia e de sustentar a ordem liberal internacional. A segunda é a ascensão, ou mesmo já a expansão da China, uma ascensão irresistível da China que vai ultrapassar e substituir os Estados Unidos como a principal potência internacional num prazo mais ou menos curto. A terceira referência é o regresso da política do poder, que toma o lugar da ordem multilateral no centro da política internacional. Essa narrativa pode ser construída em 2 registros teóricos e tem como pressuposto explícito ou implícito o regresso da Guerra Fria. O registro teórico mais comum remete para uma visão da história como uma sucessão de ciclos de ascensão e queda das grandes potências dominantes, cuja referência maior é Edward Gibbon e a sua obra-prima, O Decline and Fall of the Roman Empire, publicado nas vésperas da Revolução Francesa. O tema foi retomado pela última vez por Paul Kennedy, que publicou em 1987 o seu magnífico The Rise and Fall of Great Powers, onde anunciava o declínio dos Estados Unidos nas vésperas do fim da Guerra Fria. 30 anos depois, o declínio relativo dos Estados Unidos é uma realidade. A erosão do diferencial estratégico que confirmava a posição dos Estados Unidos como a única grande potência internacional no fim da Guerra Fria é evidente em quase todos os registros convencionais. Os Estados Unidos ainda representam 1/4 do produto internacional, mas a China passou a representar 70% do produto norte-americano. Os Estados Unidos continuam a ser os primeiros nos gastos de defesa, mas o seu orçamento militar deixou de ser maior do que a soma de todos os orçamentos militares do mundo. A sua armada continua a ser a melhor do mundo, mas a China já tem um número maior de navios de guerra, o seu dispositivo nuclear continua a ser o mais moderno, mas a Rússia tem uma capacidade equivalente e a China quer quadruplicar o número de ogivas nucleares nos próximos 10 anos. Os Estados Unidos continuam a ser os melhores nos domínios científicos e tecnológicos, mas a China passou a ser um competidor efetivo em domínios avançados, desde a inteligência artificial até à computação quântica. Mais importante, os Estados Unidos deixaram de exercer a sua hegemonia. No passado, a sua capacidade de intervenção estratégica decidia o resultado dos conflitos periféricos no Golfo Pérsico, na Europa Balcânica ou no Índico. Na última década, os Estados Unidos desistiram de intervir nos conflitos periféricos e o seu recuo fez com que a conflitualidade internacional aumentasse um pouco por toda a parte. No passado, a sua estratégia de integração assegurava a robustez e a expansão das instituições multilaterais. Os seus antigos adversários passaram a ser membros da NATO, a República Popular da China entrou pela mão dos Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio, as suas alianças na Europa e na Ásia ganharam um novo ímpeto, ou iam ganhar um novo ímpeto com a criação de um tratado de parceria transatlântica e de um tratado de parceria no Pacífico. Nos últimos anos, os Estados Unidos puseram em causa a NATO, saíram da parceria do Pacífico e iniciaram o desacoplamento entre a economia norte-americana e a economia chinesa. A separação, o fim da interdependência entre as duas maiores economias mundiais. A ordem liberal não pode sobreviver sem o empenho estratégico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não podem ser reconhecidos como uma potência hegemónica legítima se não puderem contar com a ordem liberal internacional.
em todos os domínios, o contraponto do declínio norte-americano é a ascensão chinesa. As rotas da seda, que o professor Luís Lobo Fernandes acaba de referir, projetam, não sabemos bem quantas são. Há uma terrestre, há uma marítima, e se tudo correr bem, se esse clima continuar a mudar no mesmo sentido, parece que haverá uma rota polar. E haverá outras rotas, com certeza, que nós ainda não conhecemos, mas que vamos ficar conhecer e que não têm necessariamente uma referência geográfica. As rotas da seda projetam os interesses da China à escala global. A República Popular está empenhada na formação de novas instituições multilaterais regionais, como a Parceria Económica Regional, que integra todas as economias da Ásia, exceto a Índia, ou a Organização de Segurança de Xangai, que integra a Rússia, a Índia, o Paquistão, o Irão e a maior parte das antigas repúblicas soviéticas da Ásia Central, e que é a primeira organização multilateral que dá forma ao espaço euroasiático. A teoria da transição do poder, da power transition, ou das transições hegemónicas de George Modelsky. George Modelsky é um favorito do professor Luís Lobo Fernandes e meu, porque é o único teórico norte-americano das relações internacionais que reconhece que Portugal foi uma grande potência e a primeira das grandes potências marítimas. Pelo menos esse capítulo nós lemos sempre com uma grande atenção. Ele também fala de Veneza e de Génova. Nós não ligamos a essa parte, nem à relação entre Génova e Portugal no início da expansão portuguesa. A teoria da transição de poder racionaliza essa dinâmica cruzada de declínio da velha potência dominante e de ascensão de uma nova potência mundial. O seu autor original, o autor original da teoria da Power Transition, o professor Organsky, previu, em 1959, a substituição dos Estados Unidos pela China como a principal potência internacional e aconselhou os Estados Unidos a não resistir a esse processo, tal como a Grã-Bretanha não tinha resistido à ascensão dos Estados Unidos e tinha garantido uma transição pacífica do poder internacional para a nova grande potência internacional na primeira parte do século XX. Os cultores contemporâneos desta teoria de transição do poder, que foram apresentados pelo professor Lobo Fernandes, como Graham Allison, antecipam, ao contrário, um risco de guerra crescente entre os Estados Unidos e a China. A teoria da transição do poder não nos diz quem vai iniciar essa guerra. Portanto, podem ser os Estados Unidos, no momento em que ainda podem derrotar o seu rival emergente, como pode ser a China, para acelerar a sua tomada do poder. Mas tudo indica que a escalada é inevitável entre as duas principais potências internacionais. A diferença civilizacional, a oposição dos regimes, ou a lógica de competição entre a potência em declínio e a potência em ascensão, todos esses indicadores mostram que apontam para um conflito inevitável. A questão de Taiwan torna mais próximo o momento de choque entre os Estados Unidos e a China. É uma questão sem precedentes na história internacional, mas que os estrategas chineses comparam de uma forma inquietante à questão da Alsácia-Lorena, que esteve na origem da inimizade entre a Alemanha e a França, na contagem decrescente para a Grande Guerra de 1914-1918. Pela sua parte, os estrategas norte-americanos consideram que o sistema de alianças dos Estados Unidos fica posto em causa à escala global se Washington não resistir pela força armada a uma tentativa chinesa de invasão de Taiwan. No intervalo, a nova Guerra Fria entre os Estados Unidos e a China domina a política internacional. Esta teoria é falsa. A regra na política internacional não é a preponderância de uma grande potência, como defende a teoria da estabilidade hegemónica desde Edward Carr a Robert Gilpin. A regra da política internacional é o equilíbrio entre o conjunto das grandes potências, como defende a teoria da balança do poder, desde Leopold Ranke até Kenneth Waltz, passando
por Raymond Aron, Hans Morgenthau ou Edley Bull, que foi aqui igualmente citado. A teoria da nova Guerra Fria também é falsa. Em primeiro lugar, é falsa porque não há um equilíbrio entre os Estados Unidos e a China como aquele que existia entre os Estados Unidos e a União Soviética desde o fim da Segunda Guerra Mundial, no início da Guerra Fria propriamente dita. Os Estados Unidos representam, como referi, 1/4 do produto bruto internacional. A sua parte na economia mundial, em termos absolutos, não se alterou desde há 30 anos, o que é uma demonstração impressionante da sua capacidade, mesmo se a China, tal como a Índia, cresçam exponencialmente durante este mesmo período. No mesmo sentido, a moeda americana continua a ser a moeda de referência na economia internacional. A maior parte das transações entre a China e o Japão, as duas principais economias asiáticas, fazem-se em dólares norte-americanos, não se fazem nem na moeda japonesa, nem na moeda chinesa. A economia norte-americana continua a ser a economia mais inovadora. O seu orçamento militar continua a ser o maior do mundo e o seu dispositivo nuclear continua a ser o mais moderno. E, sobretudo, os Estados Unidos continuam a ser os melhores nos domínios científicos e tecnológicos. As vacinas genéticas que nos permitem estar aqui hoje são a melhor demonstração da sua superioridade. As vacinas que nos permitem estar aqui hoje, qualquer que seja a nossa idade mais avançada ou menos avançada, são vacinas americanas, produzidas em universidades americanas. Não há nem vacinas europeias, nem vacinas asiáticas, nem vacinas chinesas. O vírus originalmente era chinês, as vacinas são americanas. Os estudantes chineses, um indicador importante, continuam a querer ir para as universidades norte-americanas, agora têm problemas significativos com os vistos, e a contribuir para a excelência das universidades norte-americanas, mas os estudantes norte-americanos ainda não vão para as universidades chinesas. A avaliação da balança entre a China e os Estados Unidos podia continuar com outros temas menos convencionais. O Leopold Ranke, quando faz a sua primeira avaliação das grandes potências, em 1830, diz que o mais importante na balança do poder é a literatura. E o problema da Alemanha, até meados do século XVIII, é que não tinha uma literatura. E a França tinha uma grande literatura. A Alemanha só se pôde tornar uma grande potência quando passou a ter uma grande literatura. Não vou amassar com a minha avaliação entre a literatura norte-americana e a literatura chinesa, mas é uma sugestão para ou o debate ou para os vossos estudos de doutoramento nos próximos meses. Em segundo lugar, esta teoria é falsa porque não há só duas grandes potências na nova balança central. No fim da Guerra Fria, não era evidente a composição da balança pós-bipolar, mas o mais improvável era a reconstituição de uma estrutura bipolar de distribuição do poder no fim do momento unipolar norte-americana, por definição precário e transitório. Há 30 anos, o Japão era a segunda potência económica. E nos Estados Unidos, no debate americano, o Japão era o sucessor, o competidor principal, não a China, o competidor principal dos Estados Unidos. A Alemanha era a terceira maior economia e a União Europeia tinha um peso económico comparável ao dos Estados Unidos. A ressurgência da Rússia era uma questão de tempo. A China e a Índia partilhavam uma dinâmica acelerada, e partilham uma dinâmica acelerada de crescimento e de modernização económica e social que continua a dominar a competição entre as duas principais potências asiáticas. Na presente conjuntura, há pelo menos três grandes potências internacionais. Os Estados Unidos, a China, mas também a Rússia. Por certo, nas dimensões económica e demográfica, a Rússia pós-soviética tem um déficit comparativo importante, como alguém cruelmente dizia, tem a economia da Itália ou mesmo
A mais pequena que a colónia da Holanda? ou mesmo da Espanha, exatamente. O professor Luís Lobo Fernandes está numa fase cruel. Não, mais pequena que a da Holanda. Mais Uma coisa pequena, absolutamente extraordinária. exatamente. Porém, Extraordinária. é a única potência estratégica nuclear a par dos Estados Unidos e tem uma capacidade competitiva relevante em outros domínios políticos, como o espaço cibernético ou a conquista do espaço, em que a velha União Soviética foi a pioneira. No mesmo sentido, tal como os Estados Unidos, a Rússia tem autonomia no domínio energético e uma capacidade importante de projeção de forças que garantiu a sua intervenção decisiva na guerra civil da Síria, onde nem os Estados Unidos, nem as potências europeias conseguiram agir, nem a China conseguiu ter uma intervenção significativa. Sobretudo, a Rússia tem uma diplomacia superior que consolida a sua posição no topo da hierarquia internacional. O Lobo Fernandes citou o príncipe de Metternich, eu não quero deixar de o citar também, e há uma velha fórmula de Metternich que, apesar de ter 200 anos, continua a ser verdadeira. A Rússia nunca é tão forte como quer fazer crer, nem tão fraca como pode parecer. Nesse sentido, pode existir uma dinâmica conjuntural de bipolarização internacional, em que os Estados Unidos, a principal potência de status quo, tendem a enfrentar as duas principais potências revisionistas, a China e a Rússia, mas a estrutura do sistema internacional é bipolar, é tripolar, não é bipolar. Obviamente, ninguém comete o erro de pensar que a parceria estratégica entre a China e a Rússia, que se consolidou com o retraimento estratégico dos Estados Unidos, significa uma identidade de interesses entre as duas principais potências continentais na disputa com a principal potência marítima. A Rússia e a China são rivais históricos há mais de 400 anos. O primeiro tratado internacional da China foi um tratado entre o imperador chinês, o imperador Kangxi, e o czar russo, Ivan V, sucessor de Pedro o Grande. O tratado era especialmente caro porque foi negociado pela parte chinesa por um jesuíta português. Tomás Pereira, isto está escrito naturalmente em latim, não está escrito nem em chinês, nem em russo, línguas bárbaras que resistem, obviamente, a qualquer negociação diplomática. Nos últimos 100 anos, a Rússia e a China assinaram 2 tratados de aliança e estiveram no limiar da guerra pelo menos uma vez. E os Estados Unidos foram sucessivamente aliados da China nacionalista e da China comunista, e os exércitos norte-americanos e chineses travaram uma guerra na Ucrânia. A China, sobretudo, depende mais da Rússia do que a Rússia depende da China. Para confrontar os Estados Unidos, nomeadamente nas suas fronteiras marítimas, a China precisa de poder contar com uma retaguarda segura nas suas fronteiras continentais. A China depende dos recursos energéticos russos e, em parte, dos seus armamentos. A Rússia pratica a balança do poder, a diplomacia da balança do poder, descrita nos nossos tempos por Kissinger na sua tese, como foi referido pelo professor Lobo Fernandes. A Rússia tem uma posição única na política internacional, no sentido em que só a Rússia pode fazer tanto uma aliança com a China como uma aliança com os Estados Unidos, na condição de não fazer nenhuma delas. Em terceiro lugar, esta teoria é falsa porque não há uma competição política e ideológica entre 2 sistemas alternativos que caracterizou tipicamente a Guerra Fria e que decidiu, de certa maneira, o resultado final da Guerra Fria com o suicídio do regime comunista russo em 1991. Desde logo, a divergência entre regimes políticos separa tanto os Estados Unidos da China como a Rússia da China. Os Estados Unidos são, os pessimistas dirão, ainda são uma democracia liberal, apesar de terem tido um presidente que mandou assaltar o Congresso dos Estados Unidos, uma coisa que nós não estávamos à espera de ver
nas nossas longas vidas, durante o tempo da nossa vida, a Rússia pós-soviética passou a ser um regime autoritário nacionalista, sobretudo com Vladimir Putin, e a República Popular da China voltou a ser um regime totalitário com a tomada de poder de Xi Jinping. São 3 tipos de regimes políticos diferentes que estão em competição. Por outro lado, a projeção internacional da China depende mais da demonstração de poder, da sua capacidade para demonstrar o seu poder, do que da força da sua ideologia. E, de certa maneira, o próprio regime comunista reconhece essa limitação quando fala de, e cito, um socialismo com características chinesas. No mesmo sentido, o modelo chinês, mais do que o modelo soviético, é um modelo híbrido. Na fórmula de Deng Xiaoping, é um socialismo de mercado. Na fórmula de Klaus Hofer, é um capitalismo comunista que tanto pode representar a convergência entre os 2 modelos de organização da sociedade industrial, como acumular as piores características dos 2 sistemas. Por último, a competição ou a rivalidade sistémica entre o modelo ocidental e o modelo chinês é uma competição de segunda geração, em que as 2 partes sabem que o modelo comunista não é imortal, coisa que não se sabia antes de 1991. Vou terminar referindo que, finalmente, a teoria corrente sobre o regresso da luta pelo poder à política internacional é falsa. E eu tenho uma parte de responsabilidade em criar em defender essa teoria, porque o meu editor pôs num dos meus últimos livros como título o regresso da anarquia, mas ela nunca se foi embora. Como a luta pelo poder também nunca se foi embora, e é falsa, portanto, no sentido em que a competição estratégica entre as grandes potências é um corolário da natureza anárquica do sistema de Estados, se não desde a sua emergência há 500 anos com a Ragione di Stato do Guicciardini, ou então certamente desde os tratados de Westfália em 1648. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Carlos Gaspar, também por esta belíssima lição. E agora abrimos então o debate, quer aqui na sala, quer para os que estão a participar via Zoom. Peço que façam um sinal para podermos passar o microfone, ou que me digam aqui no bate-papo ou no chat o interesse em fazer algum comentário ou questão. Força, guardo só pelo microfone, que é para também ouvirem em casa. Antes de mais, gostava de cumprimentar a todos na sala, cumprimentar o professor e o reitor. A minha questão era mais indicada para o professor Carlos Gaspar, quando refere que o presidente Trump teve aquela atitude, porém o presidente Trump foi o único que combateu o expansionismo chinês e que se mostrou indignado com o que estava a passar na China, denunciando, e foi aí que começou a haver uma maior consciência mundial para que a China poderia estar não só numa ascendência, mas num expansionismo. Não seria melhor termos um presidente americano como Trump do que Biden, que é mais passivo e não toma tantas ações e que pode também influenciar o expansionismo chinês? E obrigado. Muito bem, obrigado. Eu creio que é uma questão e uma provocação em simultâneo, mas o professor Carlos Gaspar responderá. O professor Luís Lobo Fernandes provavelmente também quererá dizer qualquer coisa. Temos outra questão ali, não vejo indicação do chat. Primeiro de tudo, boa tarde a todos. A minha questão é mais direcionada para o professor Luís Lobo Fernandes, já que mencionou o ex-primeiro-ministro australiano Kevin Rudd. A Austrália, os últimos primeiros ministros que a Austrália tem tido, John Howard, Kevin Rudd, Tony Abbott e Malcolm Turnbull, nenhum deles teve uma política agressiva, entre aspas, para a China, como o último primeiro-ministro Scott Morrison tem tido. Não acha que a Austrália, como enclave do Ocidente na Ásia-Pacífico, deveria ter tido um papel mais ativo no combate do expansionismo para a China e não deixasse que a China expandisse a sua esfera de influência na Ásia-Pacífico?
Obrigado. Eu acho que as duas perguntas são para ambos, ou pelo menos eu acho que ambos poderiam dizer qualquer coisa. Isso. Fernando. Sou Fernando Jorge Cardoso. Terceira pergunta, antes de passarmos aqui às respostas. Em primeiro lugar, muito obrigado pelas apresentações do Luís e do Carlos. Senhor Reitor, muito boa tarde a todos. Luís, também boa tarde para ti. A minha questão é a seguinte. Eu acho que é errado uma premissa que nós estamos a assumir. É uma provocação que faço, que é a premissa da expansão da China. A China está rodeada de inimigos por todos os lados. Não há um único país fronteiriço da China que seja amigo da China, incluindo a Coreia do Norte. Portanto, a China está de facto cercada. E a sua relação com a Rússia, como o Carlos disse, é uma relação de conveniência económica e de pensar também na rota do Ártico, basicamente. Portanto, eu não estou a ver a expansão chinesa. Pelo contrário, o que eu vejo na realidade dos nossos dias foram expansões e agressões militares dos Estados Unidos da América, que perderam no Iraque, na Síria, no Afeganistão. E não estou a ver uma base anímica na sociedade norte-americana que está partida ao meio de querer entrar em qualquer outro conflito. Portanto, o meu ponto aqui é, será que, expliquem melhor, onde é que está a expansão chinesa? Do ponto de vista de segurança, do ponto de vista militar, do ponto de vista político, eu não vejo. Eu vejo a China rodeada de inimigos por todos os lados. Vejo a África, onde elas entraram como faca e manteiga, neste momento, em todos os países africanos devem dinheiro à China e não pagam. E não querem saber da China para nada, porque acham que a China é um tigre de papel, do ponto de vista militar e do ponto de vista de segurança e do ponto de vista estratégico. Portanto, eu não estou a ver, a América Latina é a mesma coisa, eu não estou a ver para onde é que a China se vai expandir e que aliados vai encontrar. Portanto, eu creio que nós estamos a encontrar um problema que não existe. Do ponto de vista político e de segurança, digo, do ponto de vista económico é uma outra coisa. Obrigado. Obrigado. É, pois, mais uma questão provocatória. Se calhar começava pelo professor Carlos Gaspar, uma vez que a primeira pergunta nitidamente foi para si, mas pedi-lhe para responder também às outras questões e provocações, e depois o professor Luís Lobo Fernandes a mesma coisa, para depois fazermos uma nova ronda. Obrigado. Tem razão quando diz que a política chinesa dos Estados Unidos mudou radicalmente a partir de 2016. Até 2016 havia um dilema que impedia uma mudança radical na política dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a partir de 2016, voltaram a aplicar à República Popular da China uma estratégia de contenção. O objetivo da política norte-americana é conter o crescimento, a ascensão da China, como foi em relação à União Soviética, mas essa estratégia de contenção era considerada uma estratégia impensável antes de 2016. Porquê que era impensável? Porque, ao contrário do que acontecia na relação entre os Estados Unidos e a União Soviética, havia uma relação de interdependência entre a economia norte-americana e a economia chinesa. Isso não aconteceu durante a Guerra Fria. A União Soviética, de resto, não quis sequer fazer parte das instituições de Bretton Woods, do Fundo Monetário Internacional ou do Banco Mundial, embora tivesse sido convidada, naturalmente, como uma das potências vencedoras, a ser parte dessas instituições multilaterais. A União Soviética quis sempre ter uma economia à parte, não apenas na União Soviética, mas no conjunto do bloco soviético, e quis sempre limitar ao máximo qualquer forma de interdependência entre as economias do bloco socialista e as economias capitalistas. Era uma regra clara. Mesmo os países da Europa de Leste estavam proibidos de se endividar
acima de 25% do seu produto. E essa regra foi aplicada até 1989. Ao contrário, os Estados Unidos, o Japão, quiseram, desde o início das reformas de Deng Xiaoping, desde a década de 80, quiseram integrar a República Popular da China na economia mundial. Os Estados Unidos fizeram tudo e conseguiram integrar a China na Organização Mundial do Comércio, justamente nas instituições fundamentais de regulação da economia internacional, de que a União Soviética nunca fez parte durante a Guerra Fria. Mas isso criou esta relação de interdependência que limitava as escolhas estratégicas dos Estados Unidos. A fórmula da política norte-americana oscilava entre reconhecer ou querer que a China fosse um parceiro responsável, um responsible stakeholder da ordem internacional e praticar uma contenção lateral nos domínios estratégico, militar ou mesmo diplomático. Mas não havia alternativa a essa dualidade entre, por um lado, querer que a China se integrasse no sistema internacional e, por outro lado, tentar contrabalançar a China e as suas tendências de expansão, sobretudo na Ásia e no Pacífico. O que é que fez a administração republicana? Fez aquilo que o consenso norte-americano, o consenso internacional, entendia que era impossível fazer, que é desacoplar, separar a economia americana da economia chinesa, sobretudo fazer um desacoplamento de duas esferas tecnológicas, americana ou ocidental e chinesa. Foi isso que ninguém pensava ser possível, que ninguém quis correr o risco de fazer, que foi iniciado pelo presidente Donald Trump. Provavelmente era preciso alguém que não tivesse qualquer tipo de dependência política das estruturas financeiras centrais norte-americanas para fazer isso. É possível. É possível que há um argumento possível nesse sentido. Em todo caso, foi nesse período, a partir de 2016, que se começou a fazer o desacoplamento, e a partir do momento em que há uma estratégia de desacoplamento, é possível passar a uma estratégia típica de contenção da China, que tem sido seguida, ao contrário do que muitas pessoas pensavam, tem sido seguida pela administração democrata. A contenção da China é o único domínio onde há convergência, onde há consenso entre as duas metades, republicanos e democratas, onde no Congresso republicanos e democratas conseguem convergir, e é a partir daí que se vai reconstruir a política internacional, a estratégia internacional dos Estados Unidos. Trump não é melhor do que Biden? Não, porque a dimensão crucial de competição entre os Estados Unidos e a China é uma dimensão política, não é uma dimensão económica nem militar. E a credibilidade democrática e liberal do regime político dos Estados Unidos com o presidente Trump ficou de rastros, e apesar de tudo, o presidente Biden consegue reequilibrar um pouco, recuperar um pouco, apesar das dificuldades, recuperar um pouco essa credibilidade internacional da democracia liberal da República Norte-Americana. A China não é uma potência expansionista. Todas as potências continentais se representam a si próprias, desde tempos imemoriais, como potências que estão cercadas por todos os lados. A Alemanha está cercada por todos os lados. A Rússia está cercada por todos os lados. A China está cercada por todos os lados. E, portanto, tem sempre estratégias defensivas que resultam da sua expansão. É um paradoxo.
é o paradoxo das potências continentais, não tem nada de especial. Não tem nada de especial. A Alemanha, quando começou a crescer, no final do século XIX, a certa altura, entendeu que o seu estatuto como grande potência europeia e internacional devia ser reconhecido e entrou numa linha revisionista para alterar o seu estatuto, que levou até à Primeira Guerra Mundial. A Rússia é a mesma coisa. E, paralelamente à Alemanha, desde o fim do século XIX, ainda mais a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir do momento em que se tornou, em que deixou de ser uma experiência revolucionária, passou a ser o grande império, ou voltou a ser um grande império, e expandiu-se em todas as direções, quer na Europa, quer na Ásia, que a cercavam naturalmente, e que acabaram por ainda cercar mais no fim da Guerra Fria, e para se libertar do cerco, naturalmente, a potência continental tem que expandir as suas fronteiras, terrestres, geográficas, ou tecnológicas, ou ideológicas, seja o que for, tem que resistir, tem que lutar contra o cerco. A única coisa que, de um ponto de vista da teoria, seria surpreendente é que a China não tivesse uma estratégia expansionista, uma expansionista paralela e em muitas coisas idêntica à dos Estados Unidos, não nesta última fase, mas historicamente. É evidente que a China, nós teríamos que fazer algum esforço para explicar a política da China se ela não fosse expansionista. Os próprios chineses tentaram, é uma fase interessante do seu debate interno, a certa altura, que não eram expansionistas. Tinha uma teoria da ascensão pacífica, referida quer à ascensão da Alemanha durante o século XX, quer à ascensão do Japão. A ascensão da Alemanha e do Japão tinham resultado em guerras, não eram ascensões pacíficas, mas a ascensão da China, não é, por milagre, ia ser pacífica e beneficiar o mundo inteiro, naturalmente. É sempre assim, do ponto de vista da potência que se quer expandir, a expansão internacional dos Estados Unidos também beneficia o mundo inteiro. A expansão portuguesa beneficiou o mundo inteiro. Não há aí nenhuma novidade. O que seria uma novidade é se uma potência expansionista nos dissesse que queria pôr o sistema internacional a ferro e fogo. Não me lembro do Terceiro Reich alguma vez ter dito que queria pôr. Não queria. Queria só os Sudetas e a Áustria. Aliás, em nome da autodeterminação, do princípio da autodeterminação, que era um princípio fundador da sociedade das nações, imposto pelas potências vencedoras em 1919, e também fazer a ligação a Danzig, mais autodeterminação. A Polónia estava no meio, mas o problema da Polónia acontece com toda a gente, e por aí fora, portanto, é evidente que as potências expansionistas não são expansionistas, mas quando uma potência cresce com o dinamismo extraordinário e sem precedentes da China, não é? É verdade que a ascensão da Alemanha no fim do século XIX é ainda mais impressionante, porque não é apenas uma expansão industrial e militar, é também uma expansão demográfica. A Alemanha duplica a sua população entre 1850 e 1910. Felizmente isso não aconteceu na China. Há aí um elemento de moderação que nós devemos ter em conta, em boa conta, boa e devida conta. Mas seria difícil de explicar porque é que uma potência que tem este ritmo de expansão, que há 30 anos está a crescer, que se conseguiu modernizar de uma maneira extraordinária, porque é que ela não teria uma estratégia expansionista? Isso é que é preciso explicar do ponto de vista da teoria. Do ponto de vista dos factos, eles falam por si. Só talvez complementar duas ou três notas, 2 ou 3 registros. Agradeço naturalmente as questões. Eu devo dizer, a
distintíssima audiência, que não houve combinação prévia sobre as intervenções, mas, enfim, eu penso que elas de alguma forma se complementaram sobre algumas questões que são relevantes e que consideramos centrais no atual ciclo internacional. Bom, a primeira nota que eu começaria talvez pelo fim também, ligando até a algumas questões que o Sr. Professor Carlos Gaspar suscitou e fez referência. Começaria talvez por esta última questão. Bom, nós temos que, evidentemente, nos entender sobre qual é a condição estrutural do sistema internacional que não mudou no essencial. Aliás, como o professor Carlos Gaspar citou, porque a única razão, porque o professor Carlos Gaspar disse que o título está mal formulado no seu próprio livro, é porque não há interregno e, portanto, a condição estrutural mantém-se enquanto o sistema internacional for aquilo que é, no essencial. É um bom título, é apelativo, e faz naturalmente pensar um pouco mais. Mas nós temos que nos entender, portanto, sobre a primeira nota é sobre a condição estrutural do sistema internacional, ou seja, do sistema westphaliano, que não mudou significativamente. E sabemos também que são desequilíbrios graves nesse sistema, nos equilíbrios desse sistema, que são responsáveis pela deflagração de guerras, nomeadamente das chamadas guerras sistémicas ou das grandes guerras. E isto tem a ver com o chamado receio ou medo da desvantagem, que aliás, que é o caso de Esparta perante Atenas. Esparta tentou, ao contrário do que se poderia pensar, e o Tucídides é muito claro ao chamar a atenção para isso, tentou por todos os meios não entrar em guerra com Atenas. Aliás, uma das últimas delegações de Esparta pede aos atenienses: derrubem, dê-nos um pequeno sinal, derrubem pelo menos parte dos muros que naturalmente estavam ali entre o Porto do Pireu, que são cerca de 5 km, e a cidade de Atenas. Portanto, a primeira nota é essa. Nós temos que naturalmente ver quais são as nossas premissas e qual é a topografia da nossa reflexão. A segunda questão é que este é um sistema precário e é um sistema fundamentalmente de paz armada, ou se quiserem de paz insegura. É isso que explica a existência de meios e de recursos bélicos e de forças armadas em tempo de paz. Isso, aliás, é uma boa questão para aquelas pessoas que não se dedicam a esta área do conhecimento, e falo de engenheiros, falo de biólogos, falo de médicos ou até de outras áreas, enfim, de botânicos. É uma questão interessante perguntar, que é porque é que os Estados mantêm forças armadas, e no nosso caso, com grande esforço, por exemplo, em tempo de paz. Aliás, essa noção de paz armada foi antecipada pelo maior intelectual europeu do século XIV, que era o Nicolas Erasme, que era, aliás, também responsável por um tratado da moeda, aliás, por um tratado do sistema monetário, que foi, aliás, conselheiro do rei francês na altura. E é neste sentido que a modernidade do Tucídides, que aliás temos tido ensejo de destacar nos últimos anos, está expressa de facto naquela doutrina da causalidade, ou seja, o nosso exercício, e isto vai um pouco ao encontro também da questão que o professor Fernando Jorge Cardoso colocou, é que o nosso exercício não é de mera opinião, não é opinativo, sabe isso? O nosso exercício não é matéria de convicção, mas é matéria de análise. Isso, aliás, foi uma questão que desde cedo aprendi com o professor Carlos Gaspar. Nós temos que separar aquilo que é ideologia, daquilo, ou seja, matéria de convicção, daquilo que é matéria de análise. E, portanto, não há parti pris em relação à questão de conceptualizar este ciclo internacional em termos, olhando para aquilo que são as dinâmicas principais, em termos de expansionismo chinês. Eu, aliás, até fui um pouco mais longe na formulação e recorri às categorias e às taxonomias do Morgenthau, em termos das 3 grandes categorias da política externa, para justamente, enfim, caracterizar a política externa chinesa nos últimos 10, 15 anos como uma política de cariz imperial. Mas não há aqui qualquer, nem poderia jamais haver na universidade, qualquer ideia de convencimento. Eu, aliás, tive o cuidado, e filo deliberadamente, de suscitar que é muito mais importante refutar eventualmente uma teoria do que a confirmar.
Portanto, aquilo que se pede naturalmente aos estudantes de pós-graduação é que ultrapassem naturalmente os quadros teóricos e conceptuais existentes. Isso é aquilo que um professor naturalmente mais aspira, é que desse lado surjam naturalmente outras proposições, outras hipóteses e outros takes, outros olhares sobre a questão. Portanto, o que está aqui em causa é naturalmente, aliás foi o exercício que penso, quer o seu professor Carlos Gaspar, que eu próprio tentamos aqui refletir, que é justamente fazer um esforço de enquadramento, aliás, recorrendo a analogias históricas. O exercício do Ellison é um exercício especialmente interessante, porque é um exercício de história aplicada. E, portanto, ele avaliou, compulsou um conjunto de situações históricas, e aquilo que naturalmente ele identificou é que somente em 4 desses 16 cenários históricos é que não houve guerra. Portanto, nós estamos perante uma dificuldade, de facto. Agora, eu não teria tempo para isso, mas isso faz parte da evidência empírica que pude compilar. Há um conjunto, penso eu, de dados e de manifestações que são absolutamente ineludíveis do ponto de vista, digamos, das ações da China. E quando se recorre ao Modelsky, ao Hadley Bull, ao Gilpin, ao Morgenthau, ao Waltz, ao Aron, está-se naturalmente a tentar estribar uma determinada construção de uma problemática na base, enfim, naturalmente, daquilo que a própria disciplina nos faculta. E, portanto, não é um exercício atribiliário ou um exercício imprudente. Portanto, mas agora também, então vamos lá ao osso da questão. Eu posso ser um pouco mais truculento nos exemplos que poderia dar. Aliás, a China está a tentar convencer a Namíbia, enfim, a instalar numa primeira fase uma base de apoio naval e de reparação à sua frota na Namíbia do Sul, portanto, já no Atlântico, e o que se passa, por exemplo, nos mares dos Açores, em matéria, por exemplo, de prospecções não autorizadas por parte da China, sobretudo da China, mas também da Rússia, mas sobretudo por parte da China. Eu, aliás, devo dizer, não quero fazer segredo disso, porque é uma questão também de cidadania. Eu, quando era Carlos Gulbenkian Fellow na Johns Hopkins University em 2010, 2011, eu escrevi ao Presidente da República contestando, questionando a venda de uma parte significativa da infraestrutura elétrica nacional à China. A mim, eu devo dizer que poucos meses depois de ter chegado dos Estados Unidos, eu estive na Complutense em Madrid, e os meus colegas no Departamento de Ciências Políticas disseram: Luís, como é possível? Ustedes han vendido a infraestrutura elétrica a los chinos. 50% das nossas barragens, dos nossos postos de alta tensão e da nossa rede elétrica é pertença do Estado chinês. E cerca de 27, 28% da EDP. Mas na questão da infraestrutura elétrica, isso a mim não me faz qualquer sentido. Eu devo dizer que tenho familiares que trabalham na EDP e os dois responsáveis chineses que estão assediados na EDP, que estão na REN, não são pessoas fáceis. Portanto, quer dizer, não, isto tem um impacto na questão da autonomia. Mas eu não queria até ir tão longe. Mas, como disse anteriormente, estas notas que eu hoje aqui troquei com os senhores e os senhores faz parte de um projeto mais amplo que tem um suporte empírico, enfim, importantíssimo. Portanto, eu quando recorri ao Kautilya, aliás trouxe aqui, se me permitem, porque há um conjunto de publicações mais recentes, aliás o Robert Bosch foi professor do Barack Obama e ele aliás diz que ele era um professor absolutamente extraordinário. O Robert Bosch faleceu com 60 e poucos anos, era uma pessoa notável. Este trabalho foi publicado em 2015 e tem como subtítulo O Primeiro Grande Realista Político. Aliás, não estou de acordo, penso que o primeiro grande realista político é o Tucídides e não o Kautilya, mas há um conjunto de publicações, aliás, mais recentes, ainda mais recentes, de um autor indiano, sobre a chamada teoria das relações internacionais, Non-Western IR Theory, do Deepshikha Shahi, que podem eventualmente tentar consultar. Portanto, penso que o exercício, quer o professor Carlos Gaspar, quer o próprio tentamos fazer, foi no sentido de consolidar um argumento, estribando naturalmente num quadro conceptual e teórico,
Sendo certo que a questão da crítica é uma questão essencial. O Anaximandro, que é um dos grandes pré-socráticos, juntamente com o Tales e o Heraclito, aliás, eram os três de Mileto, da Grécia, da Ásia Menor, uma vez ele estava a cantar, ele cantarolava muito, ao que parece, o Anaximandro, foi ele que identificou os equinócios e os solstícios e outras questões importantes que hoje damos por adquirido, mas ele uma vez estava a cantarolar e havia um grupo de crianças que fez troça dele, e ele disse que a forma de nós reagirmos à crítica é cantar melhor. Ou seja, provavelmente não fomos suficientemente convincentes, o Sr. Carlos Gaspar, em termos naturalmente, mas... Talvez porque a China esteja a exercer, mas ao professor Fernando Jorge Cardoso, mas talvez porque a China esteja justamente a exorbitar da sua lógica, a comprar estados inteiros. A situação na Zâmbia, por exemplo, que eu não referi, é absolutamente, eu digo, preocupante do ponto de vista de desalojamento de populações inteiras. Pois, mas os chineses estão a desalojar populações inteiras e, portanto, em Lusaka e não só. Portanto, nós temos que ter, penso eu, ver qual é, mas então qual é o nexo, professor Fernando Jorge Cardoso, da China estender e estar a organizar um conjunto de portos de apoio e de bases militares em todo o Oceano Índico. Bom, e na Europa também, a Europa de Leste, em algumas publicações, é vista como o pivô da China. A situação na República Checa não é interessante, e eu devo dizer, aliás, que bom, este é porventura um aspecto talvez mais inesperado da minha condição de cidadão, que o professor Carlos Gaspar, com quem não tenho tido a oportunidade de falar nos últimos tempos, tanto quanto eu queria e desejava, e aliás, eu mesmo com o professor Luís Tomé, mas... quer dizer, vamos lá ver, há um conjunto de dados que podem ser considerados bastante preocupantes. A China tentou assegurar a gestão do Porto de Lisboa, e a razão, aliás, é um estudo notável do François de Godemain, de 2018, que considera que Portugal é um dos países da União Europeia com uma das mais altas taxas de penetração chinesa, e a China recusou a gestão do Porto de Lisboa por causa da influência dos sindicatos, o que é uma coisa em si mesmo extraordinária, e tem visado tentar a gestão do Porto de Sines. Aliás, eu devo dizer, e lamento dizê-lo da forma que eu vou dizer, mas penso que como cidadão e como universitário, nós na universidade não podemos ter medo das palavras. Em bom rigor, perante a recusa da China em gerir o Porto de Lisboa, foi oferecido o Porto de Sines. Está nesse estudo do François de Godemain, que aliás é o diretor da área Europa do European Council of Foreign Relations. Está no estudo e está perfeitamente substanciado. Foi oferecido à China o Porto de Águas Profundas de Sines. Quer dizer, eu, enquanto cidadão, devo dizer que isso me preocupa imenso. Eu, aliás, foi a segunda carta que enviei ao Presidente da República, foi sobre a questão também, a questão de Sines. Portanto, é que nós não podemos separar, bom, a nossa reflexão, mas eu tentei, que o professor Carlos Gaspar, nesse aspecto, tem sido sempre exemplar na sua scholarship, não afastar-me de um registro de base teórica e conceptual mais apurado. Mas há questões de evidência empírica que naturalmente eu não pude assinalar, mas que são incontornáveis, são ineludíveis e são inultrapassáveis, nomeadamente naquilo que respeita, por exemplo, a Portugal, que me preocupa e que eu acho, aliás, improcedente. Enfim, devo dizer que em relação à REN, porque é que não se dispersou o capital pelos cidadãos portugueses? Porque é que não se abriu essa possibilidade? Aquilo que eu vim a saber, porque tenho alguns alunos, ex-alunos, que são diplomatas, aquilo que me foi dito em Bruxelas, é que o primeiro-ministro Passos Coelho colocou a questão da venda da REN à China, à senhora Merkel, e a senhora Merkel terá dito que go for the highest bid. Portanto, vendam a quem oferece mais. Mas eu devo dizer que essa questão, para mim, é uma questão essencial que tem um impacto tremendo na autonomia do Estado em Portugal. É claro que
não é uma responsabilidade, digamos, direta do governo na altura, decorre naturalmente de um processo, enfim, lamentável, que todos, que teve um impacto sobre todos nós, mas essa questão, por exemplo, eu penso que nós não podemos fazer de conta, em caso algum, e a universidade, em sentido novo, no sentido mais novo, não pode, evidentemente, perder de vista alguns desses desenvolvimentos, nomeadamente naquilo que tem um impacto tremendo, um impacto direto, não só na autonomia do Estado, mas e que não joga, e será a última nota, se me permite, pessoas também, que não joga na hierarquia de prioridades estratégicas de Portugal definidas, quer pelos governos democráticos, quer pelo próprio Instituto de Defesa Nacional. Isto não faz sentido, não joga, não bate certo. Quer dizer, e portanto há que ter aqui naturalmente, alguma prudência e meditar e refletir sobre alguns desses desenvolvimentos. Portanto, isto não é, mas como dizia o professor Fernando Jorge Cardoso, também que me conhece suficiente há muitos anos, não é matéria de convencimento nem de convicção. Trata-se aqui, naturalmente, de compulsar alguns dados e de compulsar dinâmicas internacionais, né, em curso. Mas há também, evidentemente, se for caso disso, opiniões mais fortes sobre esta ou aquela matéria. Muito obrigado. Estamos a aproximar-nos do final, mas eu vou aproveitar a circunstância de estar a moderar, porque não resisto também a fazer 2 ou 3 comentários em últimas palavras. Eu entendo a interpelação do professor Fernando Jorge Cardoso como meramente provocatória, porque há coisas que são de opinião, nós não fazemos opinião, fazemos análise. E há dados de facto. A expansão da China é um dado de facto, inclusivamente do ponto de vista territorial, eu penso que era aí que queria chegar. A China não tem só inimigos à sua volta, tem verdadeiros aliados. O Paquistão é um aliado dos Estados Unidos, mas é mais aliado da China. Agora, se nós assumirmos que o Mar do Sul da China é chinês, que Taiwan é chinês, que as Ilhas Senkaku são chinesas, que a Ilha Edo é chinesa, que todos os territórios que a China reivindica à Índia são chineses, então não há expansão. Mas é preciso dizer que isso é chinês. Agora, considerar 80% ou 90% do Mar do Sul da China chinês, incluindo arquipélagos e ilhas que ao mesmo tempo são reivindicados pelo Vietnã, pelas Filipinas, pela Malásia, pelo Brunei, sendo a China signatária da Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, havendo uma condenação do Tribunal Internacional, dizendo em 2016 que a China não tem razão nos seus argumentos históricos. A China não só não cumpre, como faz aterros, amplia, militariza o Mar do Sul da China. Da lógica de Pequim não é expansão, porque isto é chinês. Na lógica dos outros, nós não podemos deixar de ver isto como chinês. A China, pela primeira vez, em 2013, instituiu uma zona de identificação de defesa aérea, sobrepondo-se à zona de identificação de defesa aérea da Coreia do Sul e do Japão, incluindo lá dentro as Ilhas Senkaku, que reivindica o Japão, incluindo lá dentro a Ilha Edo, que reivindica a Coreia do Sul. Não é expansão na lógica chinesa, porque isso é chinês. Sobre os outros parece expansionismo. Passou a fazer intermissões diárias no espaço aéreo e no espaço marítimo do Japão ou da Coreia do Sul, como não fazia antes. Ainda agora, há escassos dias, faz o maior número de voos violando o espaço aéreo de Taiwan e a zona de identificação de defesa aérea de Taiwan que alguma vez fez. Isto são meros exemplos recentes daquilo que para a maioria das pessoas configura expansionismo chinês, e são dados de facto. Aliás, nas expressões dos dirigentes chineses, são eles que utilizam posição dominante, posição de liderança, o regresso a uma posição de centralidade no sistema internacional, reformar o sistema internacional sob a liderança da China, o que significa liderança do Partido Comunista da China, porque o primeiro artigo da Constituição da República Popular da China diz que a China é um país socialista, sob a liderança do Partido Comunista da China, e que é proibido qualquer indivíduo ou organização pôr isso em causa. Diz o primeiro artigo, no texto, na versão em inglês, oficial da Constituição. E diz o preâmbulo da Constituição do Partido Comunista da China, que também tem uma Constituição própria, que o nosso, em versão em inglês, ultimate goal, é a realização do comunismo. E, portanto, para concretizar estes objetivos, inscritos até na própria Constituição de um país e do partido, é difícil que não seja expansionista, para além de tudo o que está associado ao crescimento do seu poder nacional abrangente. Segunda nota sobre a questão de Trump. Eu percebo que para um jovem que só segue estas notícias há pouco tempo, parece que Trump foi o primeiro a vocalizar uma posição anti-China. Mas não, Trump foi uma excelente oportunidade que a China aproveitou, infelizmente. Porque já antes de Trump, por exemplo, o Sr. Obama, numa lógica de contrapeso à China, estipulou uma estratégia que previa, como o professor Carlos Gaspar há pouco disse,
por um lado, com parceiros da Ásia-Pacífico, criar uma instituição de parceria transpacífico e, por outro lado, com a União Europeia, o TTIP, para, em conjunto, servirem de contrapeso à China e levar a China a moderar-se e a subir outras regras. Trump ataca o multilateralismo, ataca as instituições internacionais que existiam, ataca o liberalismo económico e permite à China, vejam bem, aparecer como a defensora das instituições internacionais, mesmo criadas pelos Estados Unidos e pelo Ocidente, aparecer a China como a defensora do liberalismo económico, porque temos do lado americano um protecionista, e a prova evidente disso é que, por um lado, a guerra de tarifas feita por Trump resulta num gigantesco déficit que se mantém em relação à China. E a China continua em 2020 a ser o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. E pela primeira vez em 2020, a China é o maior parceiro comercial da União Europeia. No final de 2020, a China assina com 14 países da Ásia-Pacífico, incluindo aliados formais dos Estados Unidos, o RCEP, sem os Estados Unidos, mas com a China. E assina no final de 2020, no dia 30, o acordo de princípio com a União Europeia para um acordo global de investimento. Ou seja, já não são só as organizações que a China cria, como a Organização de Cooperação de Xangai, é o novo mundo em que a China está e os Estados Unidos não está. E o período de Trump abriu-lhe as portas para esta possibilidade. Porque não esqueçamos que o protecionismo de Trump e o America First não atacou apenas a China, atacou os aliados e parceiros dos Estados Unidos e colocou os Estados Unidos do lado contrário dos seus aliados, que, portanto, ficaram normalmente ao lado da China e da Rússia. Desde a questão do Irão, do Acordo de Paris, da Organização Mundial de Saúde, do Pacto Global das Migrações, etc. Portanto, ainda me diz que devíamos regressar a uma posição de Trump, porque esse é que vocalizou contra a China? Eu acho que se alguém errou rotundamente na estratégia contra a China, foi a abordagem trumpiana, que de algum modo Biden está a tentar corrigir. Agora, foi a assertividade da China e deste acelerador Xi Jinping que fomentou o tal consenso bipartidário entre democratas e republicanos, que se alguma coisa têm em comum na política externa é quererem seguir uma linha anti-China, muito mais durante a China. Mas não é obra do Sr. Trump. Trump foi mais uma oportunidade que, sabiamente, os estrategas chineses utilizam, de que tiram partido. A última palavra sobre a questão das teorias. Que os professores Luís Lobo Fernandes e Carlos Gaspar conhecem bem as minhas teses da abordagem eclética, mas fica o desafio para os nossos doutorandos, e em particular para aqueles que estão a começar hoje. Vários alertas foram feitos aqui de que sobre estas matérias nós devemos analisar e tentar progresso científico, é para isso que serve o doutoramento. E acho que nós devemos meditar sobre um aspecto, porque frequentemente quando lidamos com teorias, e quando invocamos teorias, tendemos a esquecer de que são teorias ocidentais, baseadas em filósofos e pensadores ocidentais. O Tucídides agora vem sendo falado, mas mais do que o Tucídides, o Maquiavel, o Kant, o Hobbes, o Rousseau, e depois por aí fora, Morgenthau, etc. Mas quem nos diz a nós que as teorias, os quadros de sistematização assentes nos pensadores ocidentais nos ajudam perfeitamente a entender o comportamento e as interações de chineses, árabes, indianos ou africanos? Porquê é que tem que ser assim uma lei da natureza? Por outro lado, a justificação à luz de exemplos históricos. Porquê é que o que aconteceu na transição do século XVIII para o século XIX, ou no período de 46, 47, 89, 91, tem que servir de regra para o que nos leva a explicar a atualidade? Porque é que só se coloca a tónica nesta crescente competição que é visível, mas nos esquecemos que são os maiores parceiros China e Estados Unidos comerciais um do outro? Porque é que nos esquecemos que entre 2000 e 2018, em 190 resoluções no Conselho de Segurança das Nações Unidas a sancionar outros Estados, propostas pelos Estados Unidos, pela França e pelo Reino Unido, em 190, a China esteve em 182 e pode usar o direito de veto. Em 190 esteve em 182. Porque é que nos esquecemos que a personalidade, a psicologia do dirigente tem um papel importante? Como foi explicado, o Xi Jinping dá uma tónica à China, à estratégia da China diferente do que era anteriormente, como Biden dá aos Estados Unidos diferente do que era Trump. A própria personalização do poder pesa. E, portanto, no plano teórico, eu acho que nós temos que também abrir os horizontes e tentar ir saindo dos quadros referenciais que às vezes nos limitam no entendimento e na explicação da realidade internacional. Felizmente que hoje tivemos o contributo de dois grandes pensadores, de dois grandes analistas, que conhecem profundamente os quadros teóricos, que vão para lá
dos quadros teóricos habituais, e por isso só podemos agradecer o contributo para nos ajudar a perceber um bocadinho melhor e a problematizar o mundo em que vivemos. E por isso, para finalizar, não posso deixar de pedir mais uma salva de palmas para o professor Luís Lobo Fernandes e o professor Carlos Gaspar. Só aqui parênteses, por uma questão de respeito pelas pessoas. Em relação ao Trump, eu não quis de forma nenhuma fugir à questão. Eu, aliás, tenho aqui, num registro mais caricatural, eu subscrevo o que o Sr. Professor Carlos Gaspar disse, o Trump constituiu um embaraço enorme para a democracia americana. Portanto, eu isso penso que é inultrapassável. Na outra questão, no exemplo, quando falou da economia russa, eu, em rigor, queria dizer que as economias da Bélgica e da Holanda são superiores à economia da Rússia, o que em si mesmo é extraordinário, porque estamos a falar de dois países com cerca de 28 milhões de habitantes, enfim, 10 milhões e meio a Bélgica e cerca de 17 milhões a Holanda, mas isso mesmo é extraordinário, que as economias daqueles dois pequenos países ali do Mar do Norte sejam superiores em termos de PIB à economia russa, o que ilustra evidentemente o argumento e a nota que o professor Carlos Gaspar disse. Mais uma vez, muito obrigado. Peço desculpa, mas era só porque não queria não queria fugir à questão do Trump. Muito obrigado.